Oi, meu nome é Juan Fernando Joya Núñez, sou estudante do mestrado em Geotecnia da Universidade de Brasília. Este é o seminário final da disciplina Mecânica dos Solos Não Saturados, do professor Manuel Porfírio Cordão Neto. O nome do seminário é Definição de Resistência nos Solos Não Saturados, uma abordagem histórica e matemática. Os solos não saturados são aqueles que se encontram num estado tal que seus poros não estão completamente cheios de líquido, têm proporções de água negativas em relação à proporção do ar e têm mais de duas fases na sua composição, apresentando seus vazios com conteúdo de gás, geralmente ar, e líquido, geralmente água. É possível estudar o solo não saturado como meio composto por três fases: água, ar, grau de solo, ou quatro fases: água, ar, grau de solo e película contrátil, dependendo do tipo de problema que se deseja estudar. Por exemplo, para análise de resistência ao desalinhamento, costuma-se discutir os efeitos da película contrátil na sucção mátrica e considerar-se o solo não saturado como meio trifásico. Também para relações peso-volume, é possível considerar o solo não saturado como meio trifásico. No entanto, para análise de um elemento de solo, a consideração das quatro fases se faz necessária. Como dito anteriormente, a película contrátil, em alguns casos, é considerada como uma das fases independentes do solo. A película contrátil é a zona de contato entre as fases líquida, água, e gasosa, ar. Está acima da água, mas não é água, pois tem propriedades diferentes, como a densidade e a condutividade térmica. Também tem forças intermoleculares, que não são iguais em todas as direções, como acontece na água. Além disso, a película contrátil tem uma propriedade muito importante, chamada tensão superficial, pela qual pode exercer esforço de tração e equilibrar as proporções do ar e da água. A propriedade de tensão superficial também está associada ao fenômeno da capilaridade e à sucção mátrica. A condição da fase líquida e sólida permite diferentes classificações para os solos não saturados. Borden, 1989, subdivide os solos não saturados em diferentes tipos em termos das proporções gás-líquido. Solos com baixo grau de saturação, como as fases gás contínua e água descontínua, a água formando meniscos capilares nos contornos das partículas sólidas. Solos com grau de saturação intermediário, contendo as fases gás e água contínuas. E solos com elevado grau de saturação, contendo água contínua e gás descontínuo em bolhas discretas. Também apresenta uma última categoria, a categoria dos denominados gasisóides. Outras classificações dos distintos tipos de solos não saturados são: quanto à condição de continuidade de ar nos seus vazios, os solos podem ser continuamente interconectados ou oclusos. Existe também subdivisão de solos não saturados quanto ao comportamento quando sujeitos ao aumento do grau de saturação, em estáveis, metaestáveis, expansivos, colapsivos e dispersivos. Outra das características dos solos não saturados são os valores negativos da pressão de água nos poros. A proporção de água nos solos não saturados é negativa em relação à proporção de ar, que na prática pode ser considerada igual à proporção atmosférica igual a zero. Essa proporção negativa é associada nos solos não saturados à sucção. O conceito de sucção foi desenvolvido na física dos solos do princípio do século XX para a relação água-solo-vegetação. Até 1965, a sucção
Esteve fora da mecânica dos solos, quando no simpósio Moisture, Equilibrium and Moisture Change in Soils, foi fornecida uma definição quantitativa da sucção e seus componentes, desde o ponto de vista da termodinâmica, que para uma temperatura constante é função só da umidade relativa do ar dentro dos poros do solo. Os componentes da sucção total são a sucção mátrica e a sucção osmótica. Se o rádio de curvatura do menisco, película contrátil curva, diminui, a umidade relativa do ar dentro do solo diminui. Esta parte da sucção é chamada sucção mátrica. Se se aumenta a quantidade de sais dissolvidos na água, a umidade relativa do ar dentro dos poros do solo diminui. Esta parte da sucção é chamada sucção osmótica. Solos onde é possível achar uma condição não saturada podem ser de depósitos artificiais, como solos compactados, ou de depósitos naturais, como solos sedimentários e residuais, pois realmente o clima é o principal fator para um solo estar em condição não saturada, e a condição de pressão negativa pode estar em qualquer depósito geológico. Os solos residuais, junto com os solos expansivos e colapsivos, são solos não saturados mais estudados na literatura. Seu comportamento particular deve-se à mudança na pressão da água, que inicialmente é negativa. Os termos colapsivo e expansivo não representam uma propriedade intrínseca do solo, mas sim são funções de um conjunto de fatores, como estado de tensão, índice de vazios e grau de saturação, que tornam o solo colapsivo ou expansivo no estado atual em que este se encontra, pois inclusive um solo expansivo pode apresentar-se como colapsivo para um maior nível de tensões. Na prática de engenharia, é muito usual trabalhar com solo em condições não saturadas. Estudos efetuados em regiões de clima árido e semiárido demonstraram que a condição de saturação nunca é alcançada, e em outros locais com chuvas capazes de induzir uma frente de saturação, podem-se adotar medidas para prevenir a saturação do solo. Barragens, taludes, depósitos de resíduos, encostas naturais e fundações superficiais são algumas das situações onde é possível aplicar a teoria dos solos não saturados. Nestas e em outras situações, a atitude do engenheiro projetista tem sido ignorar qualquer efeito positivo da sucção, como no caso da estabilidade em taludes, ou considerar que as condições de não saturação vão estar constantes no tempo, como no caso das fundações superficiais, ao trabalhar com parâmetros de resistência obtidos de amostragens acima do lençol freático. Em todas estas situações, o comportamento do solo, em termos de resistência, ao igual que nos solos saturados, é controlado por variáveis de estado de tensão. No começo, devido ao sucesso do princípio das tensões efetivas, introduzido por Terzaghi em 1923, na formulação do comportamento dos solos saturados, os pesquisadores tentaram definir uma única tensão efetiva que controlasse o comportamento dos solos não saturados, no que se refere à sua resistência ao cisalhamento. Na conferência Pore Pressure and Suction in Soils, ocorrida em Londres em 1960, foram apresentadas várias expressões, aceitando finalmente a proposta por Bishop, onde Bishop e Donald, 1961, concluíram que o comportamento tenso deformacional do solo não depende dos valores absolutos das poropressões de poros e a poropressão absoluta, mas sim é função de duas diferenças de pressão, sigma menos UA e UA menos UW. Comprovou-se, Jennings and Buckland, 1962,
que a equação proposta por Bishop se ajustava de forma razoável ao comportamento dos solos não saturados para graus de saturação superiores a um valor crítico dependente do solo, 85% para argilas, 50% para siltes e areias finas e 20% para areias. Mas também apresentaram-se dificuldades como a definição do parâmetro X do solo. Aitchison, 1960, derivou uma expressão para o valor de X dependente do grau de saturação e da sucção. Lambe, 1960, indicou que X também depende da estrutura do solo, e Matias e MIT observaram que frequentemente são encontrados valores de X fora da faixa de 0 a 1. Aitchison, 1969, afirmou que o parâmetro X depende da sucção, do grau de saturação, da umidade, da composição, da estrutura do solo, da história de tensões e das deformações. Praticamente, todos os fatores que influem no comportamento tenso-deformacional do solo. Dependência do tipo de ensaio, dependência da trajetória de tensões e dificuldade para representar colapso ou expansão são outras das críticas feitas para a equação proposta por Bishop em 1959. Finalmente, em 1698, como trabalho de Matias e Radhakrishnan, abandonou-se o conceito de pressão efetiva para solos não saturados e passou-se a utilizar as variáveis de estado de tensão, sucção mátrica e tensão total. Uma justificativa dessas variáveis, como variáveis de estado de tensão, que governam o comportamento mecânico do solo, é feita a continuação. O sucesso da aplicação da ciência da mecânica de solos aos problemas geotécnicos é o resultado de atribuir determinado comportamento do solo a determinado estado de tensão no solo. O estado de tensão num ponto do solo não saturado é representado num elemento cúbico diferencial de tensão, e as equações de equilíbrio nas direções x, y, z são obtidas da conservação do momentum linear. As variáveis de tensão que controlam o equilíbrio da estrutura do solo são as mesmas variáveis que controlam o comportamento mecânico do solo. Logo, as variáveis de tensão necessárias para descrever o equilíbrio da estrutura do solo podem ser consideradas como as variáveis de estado de tensão para o solo. Essas variáveis de estado de tensão devem ser função de tensões que podem se medir na prática. Logo, devem estar em função da tensão total, da propressão da água e da propressão do ar. Para cada fase, podem-se obter as equações de equilíbrio e, de acordo com Westergaard, 1952, Green e Nagy, 1965, a soma das equações de equilíbrio individuais é igual ao equilíbrio da estrutura do solo. É assim que, a continuação, são apresentadas as equações de equilíbrio no interior de cada uma das fases do solo. Na fase água, a equação de equilíbrio é planteada em função da porosidade do solo relativa à fase água, a densidade da água e as forças de interação entre a fase água e as partículas de solo, e a fase água e a película contrátil. Na fase ar, a equação de equilíbrio é obtida em função das mesmas variáveis que na fase água, só que em relação ao ar. Finalmente, a película contrátil, que são só umas delgadas capas de moléculas, mas devido à sua habilidade de exercer tensão superficial, tem influência nas condições de equilíbrio do solo não saturado. A equação de equilíbrio na película contrátil está em termos da porosidade relativa à película contrátil, da sucção mátrica e em termos das funções de interação da película contrátil com a água, o ar e com a estrutura do solo.
Como dito anteriormente, é possível obter o equilíbrio da estrutura do solo a partir do equilíbrio das fases. É assim como são obtidas as equações de equilíbrio para a estrutura do solo nas direções x, y, z. Também já foi comentado que as variáveis de tensão que controlam o equilíbrio do solo são as variáveis de estado que controlam o comportamento mecânico do solo. Assumindo que as partículas de solo são incomprensíveis, das equações apresentadas para o equilíbrio da estrutura de solo, podem-se extrair duas variáveis, que são as variáveis de estado de tensão para o solo não saturado, com as quais é modelado o comportamento do solo em termos de resistência e deformação, sução mátrica e tensão total. É claro que a condição saturada do solo, que simula sua condição mais crítica, só permite conhecer uma parte do seu comportamento, sua resistência mínima. Por isso, conhecer a resistência do solo com diferentes conteúdos de umidade vai permitir um entendimento mais completo do comportamento do solo. A resistência ao cisalhamento nos solos não saturados pode ser obtida de relações com diversas variáveis, inclusive índices físicos do solo. A relação mais aceita atualmente é a que aborda a resistência ao cisalhamento como função da sução mátrica e a tensão total média atuante no solo. A primeira equação proposta envolvendo essas variáveis foi a proposta por Bishop, 1959. Esta equação é função do parâmetro x, que tem as limitações já apresentadas anteriormente. Fredlund et al. Apresenta em 1978 equações expressas em termos dos dois pares de variáveis independentes, sendo essa a equação mais conhecida. A equação representa um plano no espaço, resistência ao cisalhamento, sução mátrica e tensão total. ΦB é o ângulo de atrito do solo com respeito a variações na sução quando a tensão total média é mantida constante. Φ é o ângulo de atrito do solo com respeito a variações na tensão total média quando a sução mátrica é mantida constante. Nas figuras é possível visualizar as variáveis que controlam cada um desses ângulos. Outras investigações no tópico da resistência ao cisalhamento em solos não saturados têm mostrado a não linearidade do ângulo φB, proposto por Fredlund et al. Em 1978, limitando a validade da equação para determinar as faixas de tensão total e sução mátrica. Evidência experimental tem demonstrado que para solos que possuem estrutura estável, os parâmetros C e Φ são razoavelmente constantes, enquanto que o parâmetro φB pode não ser constante. Para solos altamente colapsíveis, parece ser necessário idealizar um comportamento não linear para os três parâmetros C, Φ e φB. Conclusão do seminário. Qualquer teoria geral que se proponha a descrever o comportamento de solos não saturados deve incluir colapso e expansão e todo e qualquer fenômeno a esses associado. Expressões como a da tabela 1, mais que um princípio ou lei, definem uma certa pressão intergranular, que não é suficiente como variável macroscópica. Para os solos não saturados, não foi possível definir uma única tensão, chamada tensão efetiva, que controlasse o comportamento do solo. Por isso, variação volumétrica e resistência ao cisalhamento são estudadas nas formulações mais aceitas atualmente, usando duas variáveis de tensão, tensão total e sução mátrica. O manuseio matemático das variáveis de estado de tensão permite um melhor entendimento do problema físico estudado. A ideia implícita na equação proposta por Fredlund et al. 1988, de que a resistência ao cisalhamento pode ser apresentada pelos parâmetros C, Φ e φB,
constantes ou não, permite uma modelagem adequada da resistência ao geramento de solos não saturados. Por esse motivo, essa proposta tem grande aceitação. Em mecânica de solos, tem-se dividido o comportamento dos solos saturados basicamente em variação volumétrica e resistência ao geramento, como objetivo de facilitar o estudo, apesar de esses comportamentos fazerem parte de um todo. Para solos não saturados, essa tendência continua, apesar de já existirem modelos que tentam unificar o comportamento. Muito obrigado.